Aí, muito bem, galera. A gente vai começar com a prova de 2025, tá? Então, essa é a prova de 2025, a gente começa por ela, tá? Estrutura clássica de prova, certamente vocês perceberam aí o padrão URGS, né? Que é o normal para a prova de língua portuguesa, tá? Então, algumas informações que eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, tá aparecendo para vocês aí, né? Vocês vão ver que eu vou olhar para o lado aqui, para o outro monitor, que é o monitor que eu tenho de retorno. Galera, vamos lá. Média dessa prova, 8,1, tá? Arredondando aí, tá? Obrigado, Gabi. Desvio padrão de 2,7. É o que tem sido aí ultimamente, tá? O que que a gente espera? Bom, a gente está estudando muito para ver essa média baixar, né? Então, oremos que agora aí para 2026 essa média baixe, porque afinal de contas vocês já entenderam muitos processos, já estão muito bem em gramática e a gente espera questões mais difíceis, porque afinal de contas, baixando a média, baixando o desvio, ou mesmo que o desvio continue o mesmo, vocês pontuam muito mais, certo? Então vamos lá. Vou pedir para vocês fazerem algumas anotações agora aí, tá? A primeira é em relação à estrutura, né? Lembrando, a gente sempre vai ter um texto que tem marcas narrativas e depois vai ter um outro texto que é metalinguístico. Por que que tem essa estrutura? Para poder cobrar determinados aspectos gramaticais. Então, se a gente tem lá, por exemplo, um texto narrativo, é onde a gente vai ver, por exemplo, as questões de verbos, tá? Então, esse primeiro texto era um texto um trecho da obra do Érico Veríssimo, né, O Tempo e o Vento, especificamente o tomo do Arquipélago, né? Vocês certamente perceberam que aí tinha um pouquinho de. Eu tenho uma questão aí que eu particularmente não gosto, que parece que ela não é de língua portuguesa, é muito mais de quem viu isso em literatura do que qualquer outra coisa, tá? Galera, vamos lá, primeira questão, deixa eu ativar agora aqui o meu marcador, para aí. Já tá marcando. Questão de interpretação, tá? Sugestão: sempre que vocês pegarem a prova, mesmo que vocês percebam que tem questão de gramática, por exemplo, essa aqui não é esse aqui não é o texto que tem lá lacunas, né? Mas mesmo que tenham lacunas, a gente identifiquem primeiro quais são as questões de interpretação. Por quê? Porque essas são aquelas que vocês têm que resolver primeiro. E por quê? Porque se vocês leem o texto, vão para as questões de interpretação e não conseguem resolver as questões de interpretação, significa que vocês ainda não entenderam o texto. E se vocês não entenderam o texto, bom, claro que as questões de interpretação vão ser prejudicadas, mas também algumas de gramática que possam fazer referência a pronome, que possam fazer referência, por exemplo, a deslocamentos, vocês também não vão entender. Então, aqui, a URGS colocou primeiro uma questão de interpretação. Então, podem anotar aí, eu vou dizendo para vocês os conteúdos para vocês anotarem, tá? Essa é uma questão de interpretação. E aí diz o seguinte, ó, na primeira, o narrador se vale do processo de generalização ao estender as características do personagem Rodrigo Cambará aos escritores, artistas e políticos do país. Me comenta no chat agora para ver se alguém não questionou essa resposta. Eu fui uma das pessoas que questionou, tá? Diz o seguinte, ó, o narrador se vale do processo de generalização ao estender as características do personagem Rodrigo Cambará aos escritores, artistas e políticos do país. Essa aqui é a única verdadeira, tá? Eu já volto nela para depois vocês me comentarem. Eu tô olhando pro ladinho aqui para ver o chat, o que que vocês vão comentar em relação a se vocês também perceberam algum problema, alguma dificuldade de alguma questão, tá? Para mim, essa questão era uma questão meio problemática, tá? Vou pular essa e já volto. O personagem Rodrigo Cambará aparece no texto. Ana, eu também não. Eu marquei essa resposta como verdadeira porque as outras eram muito erradas, mas eu não concordo com ela. Deixa eu mostrar dois. O personagem Rodrigo Cambará aparece no texto como um cidadão eufórico e audacioso. Bom, lá tem eufórico, mas diz que ele estava eufórico. E aí diz um leitor detalhista. Não, até diz depois lá que ele nem termina de ler. Então, essa aqui tudo bem, falsa. O casarão onde vivia Rodrigo Cambará era um espaço importante, local onde todos os visitantes tinham a oportunidade. Não, nem todos tinham oportunidade. Tanto é que tinha uma pergunta que era feita, lembra? Chegou uma pessoa nova. Essa pessoa já foi, significa que nem todo mundo tinha acesso porque era um espaço de privilégio. Então, ok, falsa. Por conta disso, eu marquei a primeira como verdadeira.
qual é a minha reclamação dessa daqui, tá? Diz que o narrador, então, se vale do processo de generalização ao estender as características do personagem aos escritores, artistas e políticos. Sim, isso é nesse trecho, da 21 a 29. Perceberam? Só que assim, galera, ó, quando ele diz assim, ó, Roque Bandeira, que observava o amigo com o olho terno mais lúcido, costumava dizer em segredo a Einstein que Rodrigo possuía a melhor cultura de oitiva de que ele tinha notícia. De resto, não seria esse um hábito bem brasileiro? O que havia entre nossos escritores, artistas e políticos, afirmava, não era propriamente cultura, mas um tênue verniz de ilustração. Bom, nesse momento aqui, aparentemente é o narrador, mas a partir desse trecho aqui, quem está afirmando é o Rock Bandeira, perceberam? Então, pois é, em que momento que essa pergunta é uma pergunta que o narrador está fazendo e ele também concorda com essa opinião, ou ele está apenas reproduzindo o que esse personagem Rock Bandeira está apreciando? Bom, duvidosa essa afirmação dizer que é o narrador. O meu problema, galera, nessa primeira aqui é o narrador. Sacaram? Mas, mediante as outras estarem muito erradas, considerei essa como verdadeira, então essa é a resposta. Não sei se mais alguém também ficou na dúvida em relação a esse termo narrador, por ter percebido que ali tinha uma opinião marcada por um personagem. Mas esse é o gabarito da questão, tá? Essa dois, acho que no chat alguns vão concordar comigo, parecia que não era uma questão de língua portuguesa. E é verdade, ele está falando sobre literatura e história. Não gostei dessa questão estar na prova de língua portuguesa, achei desnecessária, porque essa questão deveria estar na prova de literatura, né? Na letra A, o texto de Érico Veríssimo não é ficcional? Sim, ele é ficcional, né? Então, esse é o erro da letra A. Apresenta fatos vividos por Rodrigo Cabará, um político do governo. Não é um político do governo. Ele pensa até talvez em participar da política e mesmo assim ele é um personagem. O texto tem a dominância de uma tipologia argumentativa. Não, não é argumentativa, é narrativa. Agora vem a dúvida. Me corrija se eu estiver errado. Quem pediu para eu resolver essa questão me parece que é porque ficou em dúvida na D e na E. E aí a grande dúvida era, afinal de contas, Santa Fé é uma cidade que existe ou não existe? Me confirme se aí foi a dúvida de vocês entre a D e a E. Santa Fé não existe, é uma cidade realmente fictícia. Foi isso, né, Luísa? Também imaginei. Foi aí a dúvida dessa questão, não gostei, porque afinal de contas não é uma questão de língua portuguesa e sim de literatura. Não podemos reclamar muito, né? Federal é isso aí, tá? Vamos lá. Clássica questão de fonologia. Pedir é dígrafo. Galera, eu quero que vocês destaquem aí dígrafos consonantais. Lembre-se, existem os dígrafos vocálicos, tá? Os vocálicos são aqueles que envolvem A, E, I ou U, que foram nasalizados por um M ou por um N, tá? Não é o caso aqui, ele quer apenas os consonantais. RR, SS, CH e por aí vai, tá? Então vamos lá. Em aquele tem dígrafo consonantal? Tem o QU. Quando que o QU é dígrafo consonantal? Quando o U não é pronunciado, certo? Significativo, não tem dígrafo. O que tem aqui é um encontro consonantal que é outra coisa, tá? Então a letra A tá fora. E considerar-se tem dígrafo. Opa, considerar-se tem dígrafo, que é o SS. Quando que o SS é dígrafo consonantal? Sempre, mas por conta do significativo, a letra A tá fora. Velho tem o LH, sempre é dígrafo consonantal. Vinhos tem o NH, sempre é dígrafo consonantal. Porém, galera, olha aqui um pega-ratão, tá? Hábito. Muita gente pensa, só, mas o H e o A não estão formando um dígrafo? Não, galera. O H é uma letra muda. H nunca forma dígrafo, é apenas uma questão ortográfica. Então, esse era o erro da letra B. Letra C é a resposta. CH sempre é dígrafo consonantal. NH sempre é dígrafo consonantal. SS sempre é dígrafo consonantal. Essa é a resposta, tá? Confesso que para mim é fácil. Essa foi uma questão muito fácil, porque colocou aqueles que sempre são dígrafos consonantais, como é o caso CH, NH e SS, não tem dúvida. Eu gosto de colocar nos meus simulados, vocês já viram aqueles dígrafos que às vezes são dígrafos e às vezes não são. Por exemplo, o QU, o SC e por aí vai. Mas vamos olhar as outras. SS sempre é dígrafo consonantal.
Segredo aqui não tem o dígrafo, que tem é o encontro consonantal. Necessidade tem o dígrafo, então tá fora a letra D. Confessar tem o SS, que sempre é dígrafo. Aqui tem o GU. GU às vezes é dígrafo, mas como esse U está sendo pronunciado, aqui não tem dígrafo. O que tem depois aqui é um encontro consonantal do R e do T. Opa, e aqui é boa também, que o U pode ser dígrafo, como é o caso aqui em aquele, que o U não é pronunciado, aqui é dígrafo, mas em 4 o U é pronunciado, então significa que não é dígrafo. Resposta letra C. De boa, né, galera? Só pra saber, tá? Todas as questões, alguém pediu para eu corrigir, tá? Mas vocês vão ver que eu vou dar atenção em mais algumas, porque foram questões que muita gente pediu. Essa aqui é uma que muitos de vocês pediram para eu resolver, tá? Que envolve sintaxe, tá? Então, essa é uma questão de sintaxe da prova. Vamos lá? A primeira afirmação diz que a oração quem não considerasse um privilégio, na linha 6 está elíptica. Galera, vamos lembrar, elíptico significa que está subentendido, não está escrito, é o popular oculto, tá? Que antes do verbo provar, tá elíptica essa expressão. Vamos dar uma olhada? Não havia quem não considerasse um privilégio entrar no casarão. Opa, quem vai entrar no casarão? Quem não considerasse um privilégio. Opa, então, esse aqui vai ser o sujeito do entrar. Quem vai privar com seus moradores? Quem não considerasse um privilégio. Quem vai beber? Quem não considerasse. E quem vai provar? Quem não considerasse um privilégio. Então, na verdade, em todos esses verbos, a partir do privar, está se referindo a quem não considerasse um privilégio. Sim, ele é um sujeito. Ele é um sujeito oracional, porque tem um verbo dentro, mas não está escrito. Lembra, galera? Para cada verbo é uma oração. Então, para esse entrar, o sujeito está expresso, mas a partir dos demais, que porque eu tenho uma enumeração, estão vendo? Tem vários verbos: privar, beber e provar. Todos se referem a esse mesmo sujeito, só que ele não está escrito, então é verdadeiro. Olha o que que muita gente pensou. Mas Ávila, elíptico não significa que não está escrito? Eu digo isso, elíptico significa que está oculto. Aí me falaram, pois é, mas ele está escrito na frase. Está escrito na frase, mas lembra, cada oração tem seu próprio sujeito. E claro, se tem outro verbo, tem outra oração. E se não está dentro dessa oração, significa que está elíptico verdadeiro. Acho que essa foi uma das que gerou dúvida em vocês, tá? A segunda era um pouquinho pega-ratão para quem não leu com atenção. O pronome você pode ser subentendido antes de já. Muita gente foi lá para a linha e leu assim, ó. Já foi o sobrado? Imaginou, você já foi o sobrado? Não, galera, sempre voltem ao início da frase, tá? Porque eu falei para vocês que eu fiz uma formatação um pouquinho diferente para essa resolução hoje. Vocês vão ver que nessa prova que a gente está resolvendo agora, de 2025, eu coloquei os textos dentro do próprio slide, tá? Mas na próxima eu botei prints para vocês me verem também indo lá para o texto, porque eu sei, uma coisa é olhar as frases agora aqui no meu slide que elas já estão lineares, né? Parece que fica até mais bável, fica muito mais fácil de ver quando tu mostra assim. Só que aqui eu tenho o recurso de colocar no slide, né? Mas eu também vou mostrar para vocês indo direto no texto, tá? Mas vamos lá, sempre volta ao início, tá? Da frase. Diz. Sempre que sempre que um forasteiro de certa importância chegava a Santa Fé, a primeira pergunta que se fazia sobre ele era: já foi o sobrado? Quem já foi o sobrado? Ele já foi o sobrado, então essa é falsa, não é o você que está subentendido, é o ele. Depois, o sujeito elíptico, opa, significa que não está escrito da locução verbal tivesse penetrado é Rodrigo. Então vocês vão ver que, ó, eu aqui já coloquei em azul, tá, galera? Que seria o que vocês teriam que fazer lá no texto. Vai lá e destaca, sublinha e vê o que que a banca tá pedindo. Eu sempre vou e destaco. Ele quer que eu olhe o tivesse penetrado, eu vou lá e destaco. Aí ele quer que eu olhe o Rodrigo, eu vou lá e destaco. E agora eu volto e leio de novo. Rodrigo andava eufórico, cheio de belos projetos. Seus artigos apareciam no Correio do Povo. Lia muitos livros. Quem lia muitos livros? O Rodrigo. Não está escrito? É elíptico. Mas apesar disso, discutia. Quem discutia? O Rodrigo, sujeito elíptico. Mas como se tivesse penetrado, quem tivesse penetrado nos livros? Rodrigo. Opa, mas não está escrito aqui? Se não está escrito aqui, está elíptico, verdadeiro. E a última também tinha que tomar atenção.
O sujeito elíptico, mais uma vez, ó, esse é o termo técnico, gente, tá? Não existe sujeito oculto, esse é o nome popular, tá? O nome oficial é elíptico. Da forma verbal, afirmava, fui lá e destaquei, é Rodrigo. Opa, é esse Rodrigo aqui? Então agora deixa eu ler lá desde o início. Roque Bandeira, que observava o amigo com o olho terno, mas lúcido, costumava dizer, quem costumava dizer? Esse Roque Bandeira. Em segredo a um outro personagem que o Rodrigo possuía a melhor cultura de oitiva, de que ele, Roque Bandeira, tinha notícia. De fato, não seria esse um hábito bem brasileiro? O que havia entre os nossos escritores, artistas e políticos afirmava quem afirmava? O Roque Bandeira. O Roque Bandeira afirmava e não o Rodrigo. Por isso, resposta falsa. E ficamos com letra B. Tudo bem? Gente, posso ir corrigindo nesse ritmo? Qualquer coisa vocês estão conseguindo acompanhar? Tá de boa? Qualquer coisa me acione no chat, abre o microfone. Tudo bem por aí? Não é? Estão aí? Ah, tá. Tá, beleza. Próxima. Essa aqui é de formação de palavras, tá? Sim, tem que lembrar os processos de derivação e os processos de composição. Derivação é quando eu ponho um prefixo, ponho um sufixo, mexo na palavra, uma palavra apenas. Agora, composição, obrigado, Ana. Composição é quando eu uso mais de uma palavra. Ele quer, nessa ordem, uma que tem prefixo e uma que tem sufixo, tá? Letra A, importância, isso aqui não é prefixo, tá, galera? Então, a letra A tá fora. Muita gente já se jogou aqui, opa, não, o in pode significar um prefixo, né? Como, por exemplo, incluir, né? Ah, imprimir, né? Que é o contrário de exprimir. Mas aqui esse importância não existe portância. Então, esse in não é um prefixo. Mas é verdade que em profundamente tem sufixo. Então, o erro da letra A era a palavra importância. Imaginação, esse também não é prefixo, tá? Não existe a palavra imaginação, mas notem que provavelmente tem sufixo. Então o erro da letra B era imaginação. Opa, insolvência. Existe solvência de solver e insolvência de não solver. Então aqui tem prefixo. Porém, olha agora, galera. Estão vendo que água é uma palavra, furtada é outra palavra? Então isso aqui nem é derivação. Isso aqui agora é composição. Se usar mais de uma palavra, nunca vai entrar em nenhum dos processos de derivação. Então o erro da letra C era água furtada. Impaciências. Opa, tem prefixo. Só que olhem agora que sacanagem. Costumava. Ah, Vila, costumava não é de costumar? Isso. Tá aí esse ava, esse VA que eu tô vendo aqui no final. Isso não é sufixo? Não, galera. Isso aqui não é sufixo. Vocês têm que escrever aí. Isso aqui é uma desinência. Não pode confundir sufixo que vai no final de uma palavra para formar uma palavra nova, que é o processo de derivação, com desinência, que também vai no final de uma palavra, mas não é usado para fazer derivação, e sim para fazer flexão, que é fazer masculino, feminino, singular, plural, concordância verbal. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra menino e agora eu tenho a palavra meninos. Esse S não é um sufixo. Esse S é apenas uma desinência. Por quê? Porque não formou uma palavra nova, apenas fez o plural daquela que já existia. Então, por isso, a letra D me parece que quem pediu essa 5 para eu resolver foi por conta da palavra impaciências, tá? E depois, indiferente tem prefixo diferente e indiferente, e depois brasileiro tem sufixo eiro. Questão tranquila, a resposta era fácil, mas como era a letra E, tinha muita chance de quem fez com pressa cair numa dessas que vinha antes. Fechado? Olha agora, hein? Me responda no chat. Todo mundo que está aqui comigo hoje já teve a aula de pronome relativo e conjunção integrante. Indiferente, não tem sufixo. Tem sufixo, mas primeiro a gente pega a palavra que veio antes, a gente vai fazendo o processo de ir para trás. Indiferente vem de qual palavra? Vem de diferente. E diferente agora vem de quê? De diferir. Então a gente vai indo para trás, a gente sempre pega o processo imediatamente anterior, Eduardo, para fazer a comparação, tá? Questão 6.
Me digam no chat, agora que vocês refizeram essa prova, depois de já terem visto comigo, a diferença do quê? De nada, Eduardo. Melhorou o entendimento dessa questão? Como é que foi agora? Vamos lembrar? Vou colocar de novo aqui se alguém depois quiser printar, printa aí, tá? Se quiser colocar também na prova, né? Como é que eu sei quando eu encontrei pronome relativo? Lembra uma dica? Se é um pronome relativo, dá para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Lembra? Se for conjunção integrante, a dica é: pega toda a oração, incluindo o que, e troca por isso. Eu botei ele do ladinho, gente. Pode ser que seja esse ou essa, tá? É que isso é o neutro, tá? Mas se tu achar que em algum momento fica melhor o esse ou essa, não tem problema, tá? Mas o isso é o que eu uso. Eu uso sempre o isso, mas se tu achar que fica melhor no teu ouvido o esse ou essa, também pode ser, tá? E pronome interrogativo é para pergunta, tá indicando uma pergunta. Então vamos lá? Apanhava no ar as coisas que outros diziam e depois tarará, tarará, apanhava no ar as coisas. Deixa eu testar. Apanhava no ar as coisas as quais outros diziam. Devo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, significa que eu acabei de encontrar um pronome relativo. Roque Bandeira, que observava o amigo com olho terno, mas lúcido, costumava dizer: opa, deixa eu ver. Roque Bandeira, o qual observava o amigo, opa, consigo trocar por o qual, a qual? Acabei de encontrar um pronome relativo. Ávila, às vezes meu ouvido não fica tão bom trocar o qual, a qual. Bom, então tem outras formas. Primeiro, a quem. Olha esse que. Quem observava o amigo? O Roque Bandeira? Opa, então esse que está retomando. Está retomando é pronome relativo, tá? Essa é outra estratégia, tá? Ou, se tu preferir, olha que não é conjunção integrante, não dá para trocar por isso. Rock Bandeira, isso. Então, algum jeito melhorou. No final foi tenso agora. Eu vou dar uma olhadinha no final ali, né, Gabi? Costumava dizer em segredo a Einstein que Rodrigo possuía a melhor cultura de oitiva. Costumava dizer em segredo a Einstein isso. Pá, pois é, ele costumava dizer em segredo para esse personagem que o Rodrigo possuía tal coisa. É mesmo? Aham, ele costumava dizer em segredo ao fulano isso. Devo trocar pelo isso? Acabei de encontrar conjunção integrante. Só um comentário, galera. Desses três, qual que é o mais fácil? Pronome interrogativo. Então, perceberam que apareceu uma vez só o pronome interrogativo? Sim, porque a dúvida sempre é em pronome relativo e conjunção integrante. No pronome interrogativo não existe dúvida, tá? Em caso de dúvida, respondia com um depende, que não só o livrava da necessidade de confessar a própria ignorância, como também lhe dava tempo. Bom, deixa eu ver se dá para trocar por algum desses caras, dá para trocar por o qual? Em caso de dúvida, respondia com depende, o qual não só o livrava da necessidade, como também tararã. Sim, dá para trocar por o qual. Ávila, eu não enxerguei que dá para trocar por o qual, porque o meu ouvido não aceita esse qual. Não sei por quê, não funciona. Bom, então, outras formas. O que que não livrava, o que que livrava ele de confessar a própria ignorância? Esse depende. Opa, então esse que está retomando depende, esse depende, lembrando que esse depende não é verbo. Viram que tem um na frente, está funcionando como se fosse um substantivo. Não à toa que ele botou entre aspas, tá? É um verbo, depende, mas ele colocou um, virou um substantivo. Então esse que está retomando esse depende. É uma forma de enxergar que é pronome relativo. E a outra forma é, não funciona o isso, tá? A 3 é mas de que modo? Galera, só um comentário. O que que tem em comum pronome relativo com conjunção integrante? Tem que lembrar disso. Ambos unem orações, concordam? Significa que tem verbo antes, tem verbo depois. Olha aqui, apanhava é verbo, diziam é verbo. Quem é que está unindo as duas? O quê? Estão vendo? Costumava dizer a locução verbal, possuía a locução verbal. Quem está unindo as duas? O quê? Mas olhem a três. Mas de que modo? Nem verbo tem, perceberam? Isso é uma pergunta, pronome interrogativo. E, por último, murmurava-se, e devia ser verdade, que era manobrado. Gente, isso aqui, ó, e devia ser verdade, vocês podem ignorar se vocês quiserem, tá? O que tá entre travessões são só comentários, tá? Isso aqui fica mais fácil para vocês lerem. Murmurava-se que. É mesmo? Murmurava-se isso. Deu para trocar pelo isso, significa que eu acabei de encontrar uma conjunção integrante. Ajudou, galera. Melhor, eu vi que alguns me pediram, mas
Em relação ao que seria o comum de todo mundo para resolver essa questão, que foi uma questão considerada muito difícil, acho que para vocês já foi mais tranquilo agora. Vamos torcer para aparecer mais isso, tá? Ana colocou assim, ó. Sor, essa eu só acertei no dia porque consegui trocar por o qual em todos os ques e botei como certo, que fazia sentido, mas não sabia o que eu estava fazendo. Isso, Ana, no dia, Deus te tocou, Deus tem seus favoritos. Deu certo, tá valendo, né? Mas agora esse ano vai ser um grande vestibular, porque agora a gente sabe o que a gente está fazendo. Muito bom, né? Ah, essa daqui, galera, tem a ver com ideias. A Lari perguntou, prof, pode ser em uma pergunta indireta? Deixa eu reproduzir para todo mundo o que que a Lari está me perguntando no chat, tá? Se o que, pronome interrogativo, pode ser para uma pergunta indireta. Pode, mas deixa eu contar. Existe uma grande discussão sobre perguntas indiretas usando o que e o que conjunção integrante. Então, as bancas, quando cobram pronome interrogativo, não colocam perguntas indiretas, porque isso vai ter uma enxurrada de pedido de anulação de questão e ela vai ter que ficar respondendo os recursos. Então, sim, existe que pronome interrogativo em perguntas indiretas. O que que é pergunta indireta, galera? Aquela que não tem ponto de interrogação, tá? Mas as bancas não colocam porque sabe que isso gera uma dúvida, porque tem alguns gramáticos que questionam esse que de pronome. Voltei, Lu. Questionam esse quê de pergunta indireta, tá? Então, existe, mas não é cobrado, tá, Lari? Foi aí, Lu, de nada. Essa daqui é de interpretação, tá? Então, pode anotar aí. Ela é uma questão de interpretação, que significa que tu tem que entender o contexto para conseguir identificar do que ele está falando ali. Ou seja, que sentido que tem essas expressões, tá? Essa daqui eu acho que tem uma delas é que gerou dúvida, porque talvez vocês não conhecessem uma palavra que tá aí, tá? Diz o seguinte, ó. A expressão apanhava no ar as coisas que outros diziam expressa a ideia de que o personagem Rodrigo apreendia, ele compreendia, ele sacava algo de maneira rápida nas conversas. Vamos lá pro trecho? Já destaquei aqui, ó. Fui lá no trecho, destaquei antes, tá? Aqui, essa primeira, galera, eu tô fazendo assim, já com tudo destacado, já com tudo no slide, pra gente ganhar tempo, tá? Aqui na resolução. Mas a próxima prova, que é de 2024, vocês vão ver que daí eu vou pro texto, tá? Para vocês verem eu fazendo também direto no texto. Faz muita diferença. Mas vamos lá, aqui eu já trouxe destacado coisa que eu teria feito lá na prova, tá? Deixa eu ler agora, deixa eu compreender o contexto. E aí vem uma dica. Ele quer que eu olhe para o apanhava. Pô, mas eu não tô vendo o sujeito apanhava. Então volta um pouquinho mais. Quem é a próxima oração? Lia. Também não tá aqui o sujeito. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Rodrigo. Ah, tá. Agora apareceu o nome de um personagem, então é a partir daqui que eu vou ler, tá, galera? Porque se eu não tô reconhecendo quem é o sujeito, eu tenho que ir voltando, tá? Volta o quanto for necessário. Então vamos lá. Rodrigo andava eufórico, tá? Tá falando do Rodrigo. Cheio de belos projetos. Seus artigos, os artigos do Rodrigo, apareciam no Correio do Povo. O Rodrigo lia muitos livros, em geral de maneira incompleta. Mas apesar disso, o Rodrigo discutia esses livros esses livros com os amigos, como se o Rodrigo, se ele tivesse penetrado nos livros profundamente. Ele, o Rodrigo, apanhava no ar as coisas que os outros diziam e depois, com imaginação e audácia, o Rodrigo dava a essas coisas que ele ouviu novas roupagens e usava-as como suas na primeira oportunidade. Ah, então ele pegava, ele compreendia algo de maneira rápida nas conversas. Cuidado, não está dizendo que ele aprendia, ele apreendia, ele pegava, ele sacava, ele compreendia. Fechado? Então é verdadeira. Essa próxima foi muito engraçada, tá? A expressão cultura de oitiva carrega a ideia de que é correto ouvir pelo menos 8 vezes sobre um tema para tirar conclusões. Nada a ver, tá, galera? Oitiva. É que não sei se vocês já assistiram filmes policiais ou já ouviram que oitiva é muito usado nesse cenário de depoimento. Ah, ocorreu uma oitiva. Nunca perceberam? Significa que ocorreu um debate, uma conversa, um depoimento, tá? Vai se ouvir.
vão ser ouvidas pessoas, tá? Mas não tem nada a ver com oito, tá? Então o Rock Bandeira dizia que o Rodrigo tinha a melhor cultura de oitiva. Por que de oitiva? Porque ele ouvia. Isso aqui é de ouvir, não tem nada a ver com oito, tá, galera? Então, quem não conhecia essa palavra, nunca tinha escutado essa palavra em nenhum contexto, talvez tivesse achado estranho. Mas pelo contexto, talvez sacasse que ele está falando que o Rodrigo ouvia as coisas e percebia as coisas como foi dito na afirmação anterior. Então, quem sacou a afirmação anterior pode ter percebido agora o significado de oitiva. E depois a expressão tênue verniz de ilustração evoca a ideia de que os escritores, artistas e políticos procuravam aparentar um saber cultural. Sim, porque essa é a ideia do verniz, né? De resto, não seria esse um hábito bem brasileiro? O que havia entre nossos escritores, artistas e políticos, aquele personagem de rock afirmava, não era propriamente cultura, mas um tênue verniz, ou seja, não é um saber cultural, não era propriamente cultura, era uma aparência. Qual é a palavra que está simbolizando aparência? Verniz, certo? Então, verdadeira. Vamos lá. Essa daqui agora eu vou pedir para vocês tomarem cuidado bastante grande. É a questão de verbos, tá? Então já pode anotar aí a questão de verbos que vocês vão encontrar no trecho que é um trecho narrativo. A primeira diz o seguinte, ó, tênue, Daphne, é suave, né? Algo tênue, não é algo rebuscado, forte, grosso, é algo sutil. É nesse sentido que é um tênue verniz. Tanto que ele diz que é tão tênue porque não é cultura. Parece uma cultura, então é um tênue verniz, é um suave verniz, essa é a ideia do tênue, tá? Nessa agora eu vou pedir para vocês todos destacarem o que eu vou pedir, tá? Vamos lá. No texto há um predomínio. Gente, vocês têm que destacar agora predomínio. Predomínio significa que tem bastante, tá? Significa que ele vai ser significativo. Mas onde? No texto. Então eu vou ter que olhar o texto de maneira global, tá? Predomínio do quê? Do pretérito imperfeito. Bom, primeiro eu tenho que olhar se realmente tem um predomínio de pretérito imperfeito. E aí ele diz que por meio desse predomínio, ele assinala modos de agir rotineiros. Bom, vamos lá. Se for verdade, pretérito imperfeito lembram que ele quer dizer ações que se fazia de maneira repetitiva, né? O Ávila dançava. Significa que ele não dançou uma vez. Era algo rotineiro no passado, certo? Tá, mas o que que eu vou ter que fazer agora? Gente, olha esse slide agora que eu vou mostrar. Ele quer predomínio do pretérito imperfeito. Eu vou ter que olhar o texto inteiro. Claro que agora não vou ler todo com vocês, tá? Mas, gente, eu botei aí, claro, não consigo botar tudo porque não cabia, tá? Mas estão vendo que eu tive que olhar se realmente tinha predomínio de pretérito imperfeito? Sim, gente, tem muito pretérito imperfeito. Todos esses verbos destacados em verde que eu coloquei para vocês aí estão no pretérito imperfeito. Então, peraí, então significa que é significativo, tá? Predomínio significa que tem mais. Ávila, eu vou ter que contar agora todos os verbos. Bom, se eu pegar verbos que estão no pretérito perfeito, verbos que estão no infinitivo, verbos. Se eu pegar todas as conjugações possíveis de verbos, eu vou ver que de todas elas, o que predomina é o pretérito imperfeito. Obviamente, vocês não vão contar, certo, gente? Mas eu quero que vocês façam esse olhar, por isso que eu botei tudo numa tela só para vocês perceberem. Realmente tem muito pretérito imperfeito. E esse pretérito perfeito está ajudando a caracterizar? Sim, está ajudando a caracterizar, porque inclusive diz, né, o que que ele fazia, ele apanhava as coisas, depois ele dava, ele observava, né, não, observava do rock, desculpa, né, que o Rodrigo possuía, né, então ele andava eufórico, ele tinha, opa, então significa que tem realmente um predomínio, então essa daí é verdadeira. Viram o que que eu fiz? Eu tive que ir lá olhar para ver se realmente é significativo, tá? A Lu tá perguntando, Sor, narrativo normalmente tem pretérito imperfeito, né? Olha que interessante. Justamente, Lu, é por conta desse texto narrativo que a gente vai poder cobrar o pretérito imperfeito, porque o pretérito imperfeito ele quer se referir ao passado com ações
repetitivas, e para isso ele vai ter que ser narrativo. Então, sim, no narrativo a gente vai encontrar em algum momento pretérito imperfeito, a não ser que seja um texto linear, que ele vai só contando coisas pontuais e seguindo em frente, o que é muito pobre para o URGS colocar. Então, sim, é um clássico aparecer o pretérito imperfeito na prova, tá? Dois, no texto, os usos do presente. Opa, é um tempo. Nos murmúrios do Rodrigo Camará, atualizados. Gente, por favor, agora anotem isso, tá? Atualizados, isso cai até no Enem. Toda vez que fala de um verbo, de uma forma verbal, e fala atualizado, é porque está no presente, tá? Porque pensa, se atualizou, é porque é atual, e se é atual é presente, tá? Então, a banca, saca só, ela nem precisaria ter dito presente. Ela poderia ter dito ela poderia ter dito, no texto, o uso de formas verbais atualizadas, que é o que o Enem faz. O Enem, já perceberam que o Enem tenta ocultar o máximo de nomenclatura gramatical, tá? Isso, atualizado, ação atualizada, verbo atualizado, sempre é o presente, tá? Nos verbos, bom, em primeiro lugar, deixa eu ver se esses verbos estão no presente. Preciso, está no presente. Tenho, está no presente. Quero, está no presente. Beleza, está no presente. Agora deixa eu ver se isso está revelando o agora, em que o personagem falava consigo mesmo. Porque lembre-se, nem sempre presente significa agora. Olha o exemplo, eu nado, está no presente. Mas nesse momento agora que eu falei, não estou nadando. Lembra-se disso? Tá? Então tem que ir lá para o texto olhar. Então vamos ver se é o momento do agora que ele está murmurando. Um dia, da janela da água furtada do sobrado, contemplou as ruas e telhado de Santa Fé e murmurou. Vamos ver o que ele murmurou. Preciso ajudar minha terra. Opa, esse preciso foi nesse momento que ele está murmurando? Sim. Daí ele imaginava que estava chegando no gabinete e dizendo: Meu amigo, tenho umas ideias. Opa, esse tenho é naquele momento que ele está murmurando, que ele está imaginando? Sim. Quero colaborar. É nesse momento que ele está imaginando, então sim, significa que revela no momento que ele está falando consigo mesmo, que ele está imaginando essas situações de diálogo. Então, verdadeira, tá? No texto, a relação entre a expressão um dia e o verbo contemplou apresenta o sentido de ação pontual. Galera, todo mundo anotando aí? Ação pontual é porque contemplou está no pretérito perfeito. Sim, pretérito perfeito é ação pontual, certo? Semelhante ao sentido expresso pela relação entre às vezes e perguntava-se. Nossa, eu vou lá olhar o texto, mas perguntava, anota aí, é imperfeito. E imperfeito não é ação pontual. Imperfeito é uma ação repetitiva. Vamos dar uma olhada? Foi também naquele ano que Rodrigo se sentiu tomado de um desejo de realizar grandes coisas. Um dia ele contemplou. Ah, então naquele momento ele contemplou. É pontual. Até aqui tá verdadeiro, ó. É uma ação pontual na narrativa. Agora vamos lá para o outro trecho, na linha 55. Às vezes o Rodrigo perguntava-se: Ah, não, mas não é pontual. Se ele perguntava, era uma coisa que ele costumava fazer. Então significa que agora aqui não é pontual. Significa que aqui agora é rotineiro, frequente, tudo que significa o pretérito imperfeito. Por isso que essa daqui é falsa. Foi, galera. Não sei, eu não sei em quais dispositivos que vocês estão assistindo. Quem tá vendo pelo celular tá conseguindo enxergar ou ficou muita informação? Tá boa a diagramação aí para todo mundo? Eu tô riscando aqui, né, para dar uma agilizada para vocês. Mas é isso, tá? Aqui eu já botei o trecho para facilitar. Tem que ir lá olhar, tá bem? E vamos fazendo anotações. Pretérito perfeito é pontual, o imperfeito não é pontual, o imperfeito é o repetitivo. Vamos lá. Texto 2 é um trecho de um texto metalinguístico, né? Ou seja, que vai falar de língua, que vai falar de literatura, que vai falar de aprendizagem, que vai falar de outro idioma, que vai trazer línguas indígenas. É aí que vai entrar um metalinguístico. Lembra? É uma prova de língua, então qualquer coisa que envolva língua, literatura, é metalinguístico, certo? É o que a gente vai encontrar na prova, tá? Primeira questão de preenche lacuna. Vamos lá? Já vou pedir para vocês agora anotarem algo que sempre é dúvida para vocês.
que é o A com H. Gente, o A com H é o verbo haver. Então significa que o A com H, se é do verbo haver, e o verbo haver pode significar existir, fazer, ocorrer, tem que ser um desses sentidos. Agora, se for o verbo haver no sentido de existir, se for no sentido de fazer, se for no sentido de ocorrer, significa que eu encontrei o verbo haver, que é um verbo impessoal, lembram? E se ele é verbo impessoal, significa que vai ficar sempre no singular. Dica: não sabe se é o A com H? Tenta trocar por existe, por faz ou por ocorre. Se tu conseguir trocar por um desses, por existir, fazer ou ocorrer, é porque é o verbo haver e aí vai ser o A com H. Vamos ver? Atualmente, de acordo com a Unesco, acerca. Bom, acerca significa em torno. Mas e agora? É o A com H ou é o A sem H? Deixa eu ver. Acerca. Existem. Opa, de acordo com a Unesco, existem cerca de 7.000. Ah, então se existem é o verbo haver, então é o A com H, certo? Olha agora aqui. Diante dessa enorme variedade de línguas, a ciência linguística existe tempos. Não, aqui não deu existe, mas eu posso dizer faz tempo. A ciência linguística faz tempo já mostrou. Ah, é o sentido de fazer tempo, faz tempo que ela já mostrou. Então, mais uma vez, é o A com H. E aí agora vem a dúvida: quando que eu tenho com acento e quando que eu tenho sem acento? Aí tem que lembrar da aula de acentuação. O tem com acento é acento diferencial porque o sujeito é plural. Então tem que ver quem é o sujeito desse verbo que vai aqui. Deixa eu ver. Ou seja, a estonteante diversidade linguística é claramente uma janela para o que é de fato uma língua humana, que humanos têm condições de adquirir. Quem tem condições de adquirir humanos, humanos é o sujeito, então é plural, vai ficar o tem no plural, que para isso é colocado o acento circunflexo como acento diferencial. Fechado? E a última é de crase. Bom, deixa eu ver que estrutura de crase é essa. É um A e depois vem uma palavra investigação que é feminina? Nossa, essa aqui é a crase mais fácil de todas. É a crase na frente de uma palavra feminina. Como é que eu resolvo? Troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Vou trocar investigação por processo, que é masculino. Se aparecer al, tem crase. Deixa eu ver. O que também se aplica naturalmente ao processo da capacidade humana. Opa, apareceu al, então significa que tem crase. Ficamos com letra D. Foi? Tô seguindo, tá, gente? Vai me chamando aí. Essa aqui ninguém me pediu, tá? Pelo menos até o horário que eu tinha baixado ali as respostas, tá? Mas aqui, essa questão, eu gostaria muito que vocês destacassem que ela é uma questão de interpretação, e ela pede a ideia central do texto. Gente, essa daqui é uma questão prioritária para vocês resolverem, tá? Então, de novo, olha o texto, olha depois as questões que vêm. Quais questões que a gente tem que priorizar resolver? As questões de interpretação. E por quê, galera? É porque, notem, perceberam que a gente resolveu agora algumas questões, e pode ser que essa questão de interpretação esteja lá no final. Eu resolvi crase, eu resolvi outras coisas. Viu que eu parei agora para ver crase, é o A com H. O que acontece se eu resolvo e dedico um tempo depois da leitura para resolver gramática e depois eu vou para a interpretação? A chance de tu ter esquecido o texto é grande. E aí talvez tu tenha que ler de novo. Então, lê o texto e resolve a questão de interpretação. Não conseguiu entender ainda? Então significa que agora a gente vai ter que ler de novo, porque não tem como resolver a prova de língua portuguesa sem ter entendido o texto, tá? Mas eu deixo eu comentar. Letra A, o texto aborda a impossibilidade de estudo sobre as diferentes línguas porque há uma variedade. Não, não é uma impossibilidade. Significa que existem aí diferentes línguas, tem uma variedade linguística, mas não é uma impossibilidade de estudo. O texto aponta que, devido à diversidade existente entre as línguas, há línguas mais complexas para o bebê humano adquirir. Não, a questão da complexidade não tem a ver com a língua, né? O japonês é uma língua muito difícil. Não para quem nasce no Japão, entendeu? Então não tem a ver com a aquisição da língua pelo bebê. O texto mostra que humanos criam línguas e no período seguinte outros humanos exterminam essas línguas. Não, não é essa relação de extermínio, né? O que ele está falando é que o texto fala dessa diversidade linguística e mostrando que tem limites.
que, na variação entre as línguas. Existem muitas possibilidades, mas tem um limite dessa variação, né? O texto aborda que a hipótese de uma língua impossível gera impossibilidade de estudo sobre a diversidade linguística. Não é não é que impede estudar a diversidade. Não é sobre isso que ele está falando. Está falando sobre que existem limites na variação, tá? Aparentemente não foi dúvida para muita gente essa questão, tá? Mas vale a pena olhar sempre com atenção depois de ter lido o texto. Essa daqui, galera, podem anotar, é a questão de nexos. Vocês sempre vão encontrar uma desse tipo, tá? Ele está pedindo para olhar as relações desses nexos destacados. O primeiro é o seja, tarará, seja. Por mais que seja difícil precisar esse número, seja porque nem sempre é fácil, seja porque às vezes é difícil, concordam comigo que eu posso colocar? Ou porque nem sempre é fácil, ou porque muitas vezes é difícil, devo trocar por ou significa que eu acabei de encontrar alternância, tá, galera? Não existe outra possibilidade. Então, letra A tá fora, C tá fora, E tá fora, tá? Agora eu vou olhar. Ele quer olhar o como. Cuidado, tá? O como pode ser usado para comparação. Exemplo, ah, Joana é inteligente como seu primo. Eu estou fazendo uma comparação. Mas eu também posso usar o como muitos de vocês usam na redação. Existem inúmeros problemas sociais no Brasil, como desemprego, violência, tarará. Concordo que esse como agora está sendo usado para exemplificar? Então tem que olhar qual dos dois que a gente está percebendo no texto. Deixa eu ver. Ou seja, a estonteante diversidade linguística é claramente uma janela para o que é de fato uma língua humana, que humanos têm condições de adquirir e usar em diversas funções, como para se comunicar ou para organizar. Ah, está dando exemplos de funções, então significa que eu acabei de encontrar exemplificação, letra B. Mas deixa eu olhar a próxima. A próxima diz que é explicação. Mas uma coisa é certa: para um primata não humano como um chimpanzé, as línguas humanas são línguas impossíveis. Pois, opa, esse pois é sentido de porquê, então se é sentido de porquê, é realmente uma explicação. Ah, Vila, mas o pois não é sempre sentido de explicação? Não. O pois pode ser sinônimo. Quiser anotar aí? Ele pode ser sinônimo de portanto. Mas como? Isso acontece quando a gente tem um deslocamento. Por exemplo, estudei muito, ponto e vírgula. Aprovei, pois, na federal. Botei um S, ele não a ver, né? Tá, ignora isso aqui, ó. Não sei que botei esse S, tá? Estudei muito, aprovei, pois, na federal. Concorda que esse pois está deslocado, ó, tudo aqui até entre vírgulas? Viu que dá para trocar por portanto? Estudei muito, aprovei, portanto, na federal. O pois pode ser sinônimo de portanto. Então nunca se jogue, tá? Ah, senhor, eu vi na alternativa que o pois ele é explicação. Mas vai lá no texto olhar, porque pode ser que ele esteja funcionando como uma conclusão, que é o sentido de portanto. Mas não foi o caso aqui. Esse caso aqui era o pois que dava para trocar por porquê. O pois que eu posso trocar por porquê é uma explicação. Mas se for trocado por portanto, aí vai ser uma conclusão. Essa aqui um monte de gente me pediu, tá? Pontuação. Gente, coisa curiosa, tá? Como pontuação gera dúvida em vocês. Olhe no texto com atenção. Ele diz o seguinte, ó, que dá para colocar uma vírgula depois de línguas, na linha 8 aqui, ó, depois de línguas, e depois de existem. Aqui, tá vendo? Galera, olhe o que vai acontecer se eu botar essa vírgula aqui e essa vírgula aqui. Perceberam que a banca tirou o foco de uma palavra mega importante que tá ali? Ela tirou o foco da palavra que. Perceberam? Ela fez isso para tu não perceber que aqui ia cair naquela regra do que fica entre vírgulas, que é a chamada oração explicativa. Lembram disso? Que se eu tenho uma oração que começa com que e eu boto essa oração entre vírgulas, é explicativa, que é o oposto da restritiva. Então, notem, a banca usou as palavras língua e existem para não chamar atenção do que.
Porque daí muita gente já se dá conta, ah, é aquela regra do quê? Então ela não chamou atenção. Tu tem que olhar no texto. Viu que vai ficar essa oração que começa com que entre vírgulas? Ávila, eu posso colocar entre vírgula, entre vírgulas, uma oração desse tipo? Pode, só que o que acontece quando eu troco restritiva para explicativa ou explicativo de restritiva? Sempre altera o sentido. Mas o que que a banca está pedindo? Quais sugestões poderiam ser efetuadas sem alterar o sentido e mantendo a correção? Se botar essas vírgulas, a frase fica correta? Deixa eu ler. O exercício de contabilizar as línguas que existem, nos revela. Opa, a correção gramatical fica ok, porque vai deixar de ser restritiva e vai passar a ser explicativa. Gramaticalmente está certo, mas mudou o sentido. Se mudou o sentido, significa que é falsa, tá? Ávila, eu não consegui perceber que mudou o sentido. Então tu vai decorar. Sempre que tu botar uma oração que tem que entre vírgulas e ela não tinha vírgulas ou contrário, vai mudar o sentido. Fechado? Então, isso é regra, tá? Então, essa primeira era aquela regra da oração adjetiva e explicativa, tá? Que é a regra da vírgula, né? Que tá colocando uma explicação que começa com que ou qualquer outro pronome relativo. Supressão. Supressão significa retirar. Ele está dizendo para retirar a vírgula da linha 20, que é essa daqui, ó, tá vendo? Bom, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender por que que tem essa vírgula. Essa vírgula tem por causa do quê? Deixa eu ver. Estima-se que, quando os europeus invadiram as Américas, a quantidade de línguas faladas somente na América do Sul era algo em torno de 1.500 línguas, que também foram vítimas da hecatombe que assola as populações nativas. E hoje se reduziu. Opa, opa, opa. Essa vírgula está aqui na linha 20 por causa do quê? Por causa dessa outra vírgula. Sim, porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui está entre vírgulas. Opa, tudo isso aqui que está entre vírgulas começa com que? Então, isso aqui é mais uma vez uma oração explicativa. E oração explicativa tem que ficar entre vírgulas. Então, tem que ter essa vírgula antes do que, e agora tem que ter uma vírgula no final dessa oração que começa com o quê? Que é essa daqui. Ávila, se eu tirar essa vírgula muda o sentido, daí nesse caso muda o sentido e fica errada a frase. Porque para mudar o sentido tem que tirar as duas vírgulas. Daí tu muda o sentido, mas fica gramaticalmente correta. Mas tirar apenas uma, daí fica errada e o sentido errado. Entenderam? É, ou as orações que começam com o quê? Ficam entre vírgulas ou sem nenhuma vírgula. Com uma apenas e ela estiver no meio, significa que eu estou quebrando, entenderam? Então, sempre tem que olhar por que que tem a vírgula. Por que que lá naquele texto tem a vírgula? Tem que olhar. Muita gente pensou assim, ó, olha o erro agora. Talvez alguém me diga que caiu nesse erro. Sora, eu achei que essa vírgula era a regra da vírgula antes do e. E aí eu fui olhar para ver se sujeitos eram iguais ou diferentes e vi que os sujeitos eram iguais. Não, mas não era sobre esse, não era. Isso é para quem olha só na linha. Viram que eu fui lá no início da frase? Sempre vai no início da frase, porque é lá que começa o período, pode ter deslocamento, pode ter um monte de coisas. Vai no início do período para ver qual é a razão da vírgula. Então significa que essa daqui é falsa. E ele está pedindo agora para trocar a vírgula na linha 56 por dois pontos. Deixa eu ver. Por exemplo, sim, dá para colocar dois pontos. Essa é aquela regra que eu ensinei para vocês que a gente usa dois pontos para apresentar uma explicação, uma exemplificação. Lembram disso? Então, verdadeira, apenas a três. Gente, tudo bem com vocês aí? Estão quietinhos? Funcionando? Tudo certo? Aqui era uma questão de vocabulário. Sempre tem uma questão de vocabulário. Então eu tinha que conhecer os termos aí, tá? A palavra hecatombe expressa a ideia de catástrofe. Sim, hecatombe significa catástrofe, tá? Tanto é que quem teve aula de fonética comigo esse ano vai lembrar que eu até uso essa palavra como exemplo. Há anos que eu uso hecatombe como um exemplo para mostrar de palavras que a gente talvez não conheça, mas a gente consegue sacar a sílaba tônica. Hecatombe significa uma catástrofe, né? Com muitas vítimas. Então é o caso da palavra que está na linha 19, tá? Então ela é verdadeira. Depois, a expressão uma janela funciona como uma metáfora, tá? Ou seja, um sentido figurado, com a ideia de abertura. Deixa eu ver.
Ou seja, a estonteante diversidade linguística é claramente uma janela para o que é de fato uma língua humana, ou seja, consegue. Essa diversidade é uma forma de olhar o que é a língua humana. Então, ela abre diante do indivíduo essa possibilidade de enxergar. Então, é uma abertura, é uma metáfora. E notem, quem não entendeu o texto, claro que vai ter dificuldade numa questão como essa. A expressão essa dificuldade, no 56, estabelece uma relação coesiva. Todo mundo agora vai anotar. Referencial, gente, significa que está retomando, tá? E quem é que faz esse papel? Geralmente, pronomes, tá? Isso é um clássico. Pronomes não retomam, então faz uma relação coesiva, de coesão, certo? Tá ligando por meio de retomada. Esse é o papel de relação coesiva. Deixa eu ver. Ele está dizendo que essa dificuldade estabelece uma relação coesiva, ou seja, se refere àquela outra expressão. Então, significa que retoma. Deixa eu ver. Como você pode imaginar, não é nada fácil responder essa questão. E há algumas razões que explicam essa dificuldade. Qual dificuldade? A dificuldade de responder essa questão. Então significa que é verdadeira, as três eram verdadeiras. Poucas pessoas me pediram essa. Essa daqui, agora um monte, tá? Me pediu essa daqui. Acho que já tá ajudando, porque lembra a história do muro, né? Muita gente diz assim, eu enxerguei o negócio do muro. Vamos lá? Ao lado dessas preocupantes questões políticas, deixa eu só tirar o meu. Peraí que eu tô com minha tela bem. Minha imagem bem em cima do slide, peraí. Agora, ao lado dessa. Cadê meu mouse? Aqui. Ao lado dessas preocupantes questões políticas, há perguntas mais diretamente ligadas ao que a diversidade linguística pode mostrar, tanto sobre nossa capacidade para adquirir e operar, quanto. Bom, vamos lá. Tem aqui um tanto e um quanto, né? Tô percebendo aí a caveirinha, a Sara botou uma caveirinha. Tem a ideia do tanto e quanto, mas tem um cara aí que eu garanto pra vocês que todo mundo enxergou que ele é muro. Quem que ele é muro? Esse quê? Gente, então olha só. Já vou te avisar. Isso já vai te ajudar um monte, quer ver? Há perguntas mais diretamente ligadas. Há perguntas mais diretamente ligadas, tá? O que que ele fez? Ele pegou esse ao lado, na tá vendo? Ao lado dessas questões políticas preocupantes. Ao lado dessas questões políticas preocupantes. Estão vendo que ele pegou esse cara e botou entre travessões? Sim, entre travessões não tem problema. Porque em vez de vírgulas, trocar por travessões porque está deslocado, não tem nem problema. Mas onde que ele colocou? Ele colocou depois de ligadas, estão vendo? E antes do quê? Antes do muro. Opa, então peraí. Ele deslocou ao lado dessas preocupantes questões. Há perguntas. Há perguntas ao lado dessas questões. E ele fez isso antes do muro, ele trocou dentro do muro. Então, galera, verdadeira, tá? E notem que o resto ficou tudo igual. Tanto sobre nossa capacidade de operar, quanto o resto ficou igualzinho. Ele mexeu só com essa primeira parte. Só que ele mexeu e botou com travessões. Meu Deus, todo mundo morre de medo de travessão. Não, gente, travessão é para trocar vírgula. Tá? O único caso que travessão não troca vírgula é quando o travessão está sendo usado para diálogo, mas isso aí é muito fácil de perceber, tá? Os travessões trocam vírgulas. Então, foi isso que ele fez. Tá dentro do muro? Sim, tá aqui o que, ó? O que é o muro? Tá dentro do muro, tá? Olhem agora a 2. Tanto sobre a nossa capacidade quanto sobre as demais dificuldades. Aqui tá tudo bem, tudo igual, ó. Há preocupantes questões políticas. Não, mas não é que há. O que que há? Há perguntas. Ele colocou há preocupantes questões, ele trocou o objeto direto, tá? E ele tirou a palavra perguntas. Tô vendo que a palavra perguntas desapareceu? Não, então essa aqui é falsa, tá? Ele tirou, ele comeu uma parte e trocou o objeto direto, nada a ver. Ao lado dessas preocupantes questões políticas, ao lado dessas preocupantes questões políticas, seja sobre, opa, peraí, ele trocou, ele botou lá pro lado seja, pulou todos os muros possíveis, ele deslocou esse ao lado e colocou lá muito depois do muro, tá totalmente errado, tá? Gente, ao lado, ó.
ao lado dessas preocupantes questões políticas, pertence essa oração do A com H. Onde está o muro? Tá aqui o muro. Tem que ficar aí dentro, tá? Pulou o muro, tá errado. Eu sei que parece muito difícil, mas viu o que eu fiz, gente? Eu só fiz a mesma coisa que eu fiz com vocês no quadro, nos slides que eu mostrei em aula, tá? Se a palavra diversidade, espaço, estivesse no plural, quantas outras palavras, tá? Melhorou, Sarinha. Da caveirinha foi pro coraçãozinho, tá? Vamos lá, vou trocar diversidade e espaços para o plural. E agora eu vou ler de novo, tá? Voltando ao início deste texto, as diversidades linguísticas nos mostram a enorme variedade possível dentro dos limites das línguas possíveis e mostram também que a variação entre línguas não deve ser limitada, ainda que haja grandes espaços para possibilidades, nos levando a considerações estruturais e até mesmo biológicas. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? São essas cinco que tem que mudar. Adivinhe qual que muita gente achou que deveria mudar? Muita gente pensou, haja grandes passos, só. Então agora tem que ser hajam grandes espaços. Não, gente, de novo, ó, haja, para quem nos deu conta, é o verbo haver, no sentido de existir. Então significa que ele vai ficar sempre, sempre, sempre no singular. Galera, tudo bem aí? Como é que foi para vocês? Tranquila? Ajudou essa primeira prova, essa primeira resolução? Ah, enxergaram as dificuldades, né? Conseguiram sacar o que precisava observar, viram as pegadinhas, foi? Então agora eu vou para outra prova.